Certo. Pessoal, boa noite. Meu nome é Viviane, eu sou professora formadora da disciplina Operador de Caixa, Marketing, Ética Profissional e Vendas, né? E hoje nós vamos trabalhar fazendo uma revisão do conteúdo que já foi estudado até o momento. Eu sou a professora formadora e quem irá acompanhar o chat, que vocês podem mandar as perguntas, vai ser a professora mediadora Élica. Então, pode ser que eu não responda para vocês imediatamente, mas vocês podem postar as suas dúvidas, que aí, à medida que eu for passando o conteúdo para vocês, explicando o conteúdo, a gente vai dar uma pausa e aí eu vou responder as dúvidas de vocês, tá bom? Espero que todos estejam bem e que a gente possa fazer um excelente trabalho hoje. Eu vou começar a nossa apresentação. Eu fiz para vocês de forma resumida, tá? Como eu já havia gravado duas videoaulas, né? Nós já começamos a disciplina desde segunda-feira da semana passada, dia 15. Então, eu acredito que dê para a gente fazer uma revisão bacana em relação ao conteúdo. Aqui, pessoal, a nossa disciplina, como eu já havia falado, é o profissional operador de caixa, marketing, vendas e ética profissional. Meu nome, né, Viviane. O primeiro, eu fiz um sumário do que são os tópicos que são trabalhados na nossa disciplina. Na unidade 1, nós temos a importância do profissional de operador de caixa. Na unidade 2, nós temos marketing e vendas, conceituando marketing, introdução ao marketing pessoal e sucesso profissional, composto de marketing, 4 P's, né? Introdução ao processo de vendas, ciclo de vida dos produtos e serviços, e, por último, ética profissional. Só lembrando, a aula que foi gravada, ela e já disponibilizada na sala de vocês, tem alguns conceitos do marketing que eu apresentei para vocês do caderno didático e também de outros autores que eu apresentei, e outros conceitos também de desejos, necessidades, né, demanda, e que a gente vai fazer uma revisão também agora. Eu falei também um pouco sobre o profissional, operador de caixa, qual que é o perfil, né, quais são as principais atribuições do cargo, e hoje a gente vai focar um pouco também na parte dos 4 P's, que é o P de produto, preço, praça e promoção, que são os 4 P's de marketing, conhecido também como composto de marketing ou composto mercadológico. E o ciclo de vida dos produtos e serviços, que eu acho que é o que está surgindo mais dúvidas em função desse ciclo de vida de produtos e serviços. No nosso chat de segunda-feira, algumas pessoas apresentaram algumas dúvidas, e aí hoje eu trouxe para poder ilustrar, eu acredito que com a explicação, né, que nós iremos direcionar hoje, vocês irão conseguir fazer um bom trabalho, que é na atividade avaliativa de vocês. E também falar um pouco sobre a questão da ética profissional. Aqui, gente, quando a gente fala do profissional operador de caixa, tem, né, toda uma discussão do perfil de como que esse profissional operador de caixa ele tem que desempenhar suas funções. E aí, no fórum nosso de discussão, o Fórum 1, eu até pedi que vocês, a partir da vivência de vocês, né, da prática de vocês, quais foram as experiências que vocês já tiveram com operadores de caixa? E aí, experiências tanto positivas quanto negativas. E dentro desse conteúdo nosso, a gente vai perceber que o profissional operador de caixa, ele não é somente uma pessoa que vai cobrar por um produto ou um serviço e que vai efetuar aquela transação econômica ali. Que por trás daquele profissional existem outras tarefas, outras atividades, e que muitas vezes faz com que a empresa fidelize o cliente e que aquele cliente, aquele consumidor, ele retorne à empresa em função do trabalho do operador de caixa. E aí, no caderno didático nosso, tem lá as principais funções desempenhadas. Fala-se da questão dos cálculos, então a gente tem até uma disciplina, a disciplina C, né, que é na área de finanças,
matemática, então é uma parte que vocês vão precisar trabalhar muito, porque você precisa calcular e calcular corretamente enquanto profissional operador de caixa. Qualquer erro, um centavo que a gente errar, isso para o cliente final, né, o cliente, o consumidor, isso é como se se a empresa estivesse lesando aquele cliente. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Outra questão também, que é dentro das funções, é a questão do recebimento de registros de diversos tipos de pagamentos de valores. Então, esse profissional, ele fica responsável, por exemplo, quando passa o cartão para efetuar o pagamento de uma compra, aquele comprovante, ele fica na responsabilidade desse operador de caixa. Outra questão, aí tem documentos e assinaturas. Dependendo da empresa, eles fazem ainda notinhas de pagamento. Então, o operador lá de caixa, ele é responsável por efetuar as anotações referentes àquela compra e solicitar a assinatura da pessoa que fez a compra, né? É um documento da loja, do supermercado, da empresa. Então, tem essa função também que é extremamente importante e o profissional ele precisa estar atento. Outra questão que executa, né, as transações financeiras, que é a questão de troco, e efetuar a compra e a venda através dessas transações. Ele é responsável pelo fechamento do caixa. Essa é outra questão extremamente importante dentro das funções do operador de caixa. Dependendo da empresa, se faltar alguns centavos até ao fechamento do caixa, muitas vezes o operador de caixa ele precisa até repor esse dinheiro. Ou muitas vezes ele tem que justificar por escrito, por quê, né? Ele tem que revisar isso. Então é uma coisa que tem que ser muito detalhada, ele tem que ter muito cuidado ao fazer os registros. Continuando aqui, a gente tem outras funções que vão além dessas tarefas práticas, né? Essas ações que são bem pertinentes ao profissional, que seria o quê? Atender com simpatia e educação. Quando a gente fala de atender com simpatia e educação, não é somente o cliente, mas também os colegas de trabalho, para que o ambiente ele fique um ambiente mais agradável de se trabalhar. Porque nós, enquanto clientes, nós percebemos isso. A coisa mais chata que se tem é de você ir a um determinado local, uma loja, e você conseguir perceber atrito entre operador de caixa, entre vendedores. Então, assim, é uma situação muito ruim. Então, os profissionais que estão num determinado espaço, eles têm que ter muito cuidado em não deixar transparecer, né, para o cliente, o consumidor, essas questões que não são legais e que acabam afastando os clientes e os consumidores. Então, ele precisa ter muita simpatia e ser educado, saber se expressar, tratar com educação, com cuidado, com zelo, esse cliente. Outra função é finalizar o ciclo de venda da empresa, que a venda, ela não encerra, não é com o vendedor, mas sim com o operador de caixa. Naquele momento que ele está efetuando a transação financeira, que é a parte do pagamento, nesse momento que se efetua de fato a venda, que fecha o ciclo de venda. Então, todas as etapas dentro da empresa, dentro da loja, elas são extremamente importantes. E fecha aí. Quantas vezes, se a gente for perceber no nosso dia a dia, quando a gente chegou no caixa para poder efetuar uma compra, aquele operador de caixa nos orientou em relação a algum produto, e aí, naquele momento, a gente deixa ali o carrinho, volta e busca um produto que foi orientado pelo operador de caixa. Ou muitas vezes, até a questão do valor, naquele momento ali de finalizar a compra, ele orienta a gente em relação ao valor, algum erro que tinha lá no início da operação, né, da venda, e que se foi só efetuado no final. Então, assim, são várias as funções, são coisas pequenas,
simples, mas que fazem toda a diferença no momento, né, de um atendimento. E aqui também tem a questão de fidelizar e encantar os clientes, que é o que eu já havia falado. Então, o operador de caixa, ele consegue fazer isso. Quantos que muitas vezes retornam a uma determinada loja, um determinado supermercado, por causa do atendimento do caixa? Então, é extremamente importante. Por último, aqui, dentro das principais funções, tem a função de auxiliar os clientes a escolher a melhor forma de pagamento. Então, que é o que eu também já havia dado como exemplo. Aqui, a gente fala, dentro desse profissional operador de caixa, eu falei algumas das atribuições. Dentro do marketing pessoal, eu disponibilizei um vídeo para vocês. Lá fala sobre o comportamento, sobre a questão de se ter empatia, de falar com coerência, ser claro na hora de expressar, simpático, né? E aí tem várias atribuições em relação ao perfil desse profissional. E aí entra também a questão do cuidado, com o zelo com a aparência, usar um crachá, se identificar, deixar com que as pessoas percebam o seu nome, dar um sorriso, estar bem apresentado, né? A questão da higiene pessoal. Então, tem vários outros atributos que compõem o perfil desse profissional operador de caixa. Mas eu acho que o vídeo está bem claro, e aí a gente vai agora entrar em outros assuntos, temas dentro da disciplina, por causa do nosso tempo. Eu vou só deixar a Élica falar para mim se tem alguma pergunta em relação a essa primeira parte. Aí, Élica, você pode manifestar? Eu vou voltar aqui, interromper a apresentação e vou aguardar. Se tem alguma pergunta? Ainda tá. Não houve perguntas. Não houve perguntas. Veja com eles se eles querem fazer. Pessoal, ninguém ainda, até o momento, postou nenhuma pergunta, nenhum questionamento no chat. Então, vamos fazer o seguinte, como eu já falei essa parte, né, que fala do profissional e quais são as principais atribuições, eu acho também que é uma parte mais teórica, mais clara, mais simples, mais fácil de entender. Então, a gente vai para o próximo tópico, aí na hora que eu terminar de falar, se tiver alguma pergunta, à medida que eu for falando, postem lá no chat que vocês estão acompanhando, e aí a Élica vai falar para mim e eu volto para responder para vocês, tá bom? Eu vou alternar com as imagens e com os slides, só um momento. Só um minutinho. Aqui, pessoal. Então, essa parte de marketing, nós já falamos sobre a questão como que as pessoas pensam marketing, e aí lá no caderno didático, eu ainda foquei muito no caderno didático de vocês, fala que o marketing, na maioria das vezes, pelo senso comum, a gente pensa o marketing como vendas e propagandas, né? Às vezes, a gente ouve algumas pessoas falando de forma até pejorativa do marketing. Só que o marketing, ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que vendas, do que propagandas. Ele é muito mais do que você querer fazer transações comerciais. O marketing, ele vai além, através das pesquisas que são realizadas. Aí, aqui eu coloquei só para ilustrar, né, vendas e propagandas, que é o que mais a gente pensa, principalmente no senso comum, do que seria marketing. Só que a gente vai perceber o quê? Que o marketing, ele faz pesquisas. As empresas, os profissionais de marketing, através das pesquisas, buscam entender qual que é o comportamento de consumo das pessoas. E aí, a partir do comportamento de consumo, essas empresas, elas têm um setor que é de pesquisa e desenvolvimento de produtos, que ela faz a pesquisa, leva essas informações para esse setor específico de pesquisa e desenvolvimento, e a partir dessas informações, os produtos, os serviços, eles são adequados às necessidades dos consumidores.
Aí eu até coloquei um exemplo que tem lá no caderno didático de vocês, só para a gente revisar, que fala o seguinte: o que seria, né? A Coca-Cola. Como que a Coca-Cola sabe que a maioria das pessoas, na hora que vai tomar um copo de Coca-Cola, ela toma a Coca com 3 cubos, né? 3,3 cubos de gelo. Ela sabe disso através das pesquisas de marketing, tá? E ela sabe também qual que é a preferência das pessoas ao tomar Coca-Cola, que as pessoas preferem uma Coca-Cola bem gelada. Então, como que sabe? Através das pesquisas. É ir até o consumidor, entrevistar esse consumidor e identificar quais são as necessidades, quais são os desejos desses consumidores. A gente trabalhou também a questão de conceitos de necessidades, desejos e a questão da satisfação. Aqui tem um conceito que está no caderno didático de vocês, que seria o seguinte: marketing. O que seria, né? O marketing, ele preocupa-se em satisfazer as necessidades dos clientes. Então, ele é mais do que vendas e propagandas. Ele busca, através das pesquisas de marketing, entender e atender as necessidades dos clientes, que foi até um conceito do Raymar Richard, que eu apresentei para vocês. Então, ele vai entender como esses desejos, essas necessidades, através das pesquisas, né? E aí a gente viu também que existe uma diferença de necessidade e desejos, que aí depois eu vou voltar mais na frente, vou explicar de novo. Mas aqui tem outro conceito do que seria marketing. O marketing é toda atividade de um negócio que leva o produto ou serviço até o consumidor final. E aí vocês, né, recordando, marketing tem a ver com o quê? Com atividade, com processos, e ele envolve todo o negócio da empresa. O marketing não é uma coisa isolada dentro da empresa. Por quê? Se a gente for analisar uma empresa que é a Coca-Cola, ela vende, né? A gente consome o produto mais importante dela, que é a Coca-Cola. Só que ela tem toda uma missão, uma visão, tem todos os valores que tem por trás dessa marca Coca-Cola, desse produto Coca-Cola. E todos esses processos, essas atividades, todo o negócio da empresa, a visão da empresa, ela faz parte do negócio da Coca-Cola. Não é somente o produto Coca-Cola. E aí a gente tem que saber o quê? Que o consumidor final, ele percebe qual que é a imagem da empresa através dos seus princípios, dos seus valores. Então, não adianta uma empresa ela falar que está zelando pelo meio ambiente, pelo bem-estar social, se ao produzir seus produtos, ela polui o meio ambiente. Então, são questões também que têm que estar bem interligadas, tá? Na hora que a gente vai estudar o marketing. Outra questão é em relação às, né? O que seriam essas necessidades? E conceituando, e a gente pega a parte do marketing, seria o quê? Dentro do marketing, o que seriam essas necessidades? As necessidades, elas não são criadas pelos profissionais de marketing, pertencem à própria natureza humana. Eu até havia falado com vocês que quando a gente fala de necessidades, as necessidades, elas são latentes, elas estão, faz parte do ser humano, né? Dessa natureza humana. E muitas vezes ela está aí, está latente, e ela ainda não foi desenvolvida, não foi desenvolvido nenhum produto, nenhum serviço que atenda essa necessidade. E aí, muitas vezes se torna o quê? Um desejo do consumidor que ainda não foi atendido. O marketing, ele vai fazer o quê? Ele, através da pesquisa, né? Como eu estou sempre falando de pesquisa, porque é importante a gente saber como que as empresas, elas conhecem, né, o consumidor, como que elas irão atender esse consumidor, através de pesquisas de marketing. Então, através dessas pesquisas, é que as empresas identificam quais são essas necessidades. A partir disso, que são desenvolvidos produtos ou serviços. E outra questão também, quando a gente fala já de desejos, que é diferente, né? Então, necessidade é o que é latente, é o que existe no ser humano. E o marketing, ele não cria necessidade. A necessidade já existe. Ele apenas desenvolve os produtos e os serviços para atender essas necessidades e cria desejos. Aí tem aqui
Quando a gente fala de desejos, eu tenho a forma de satisfazer as necessidades evoluídas das pessoas. Então, uma coisa é eu ter uma necessidade, outra coisa é eu ter desejo. O desejo é a minha necessidade evoluída. Eu até coloquei aqui um exemplo, só para ilustrar. Quando a gente fala de necessidade, eu tenho necessidade de me vestir. Por quê? Nós vivemos num país, num mundo, né? Em que as pessoas elas não podem sair nuas, então elas têm que se vestir. Aí, de um lado, eu atendo a minha necessidade, eu tenho um guarda-roupa cheio de roupas, então eu estou atendendo a minha necessidade de me vestir. Do outro lado, oi, só um Os alunos minutinho. não estão conseguindo ver a sua apresentação. Ah, não? Não, estão dizendo que não está conseguindo visualizar a sua apresentação, só estão vendo a sua imagem. Ah, sim. Desculpa, eu vou voltar então e vou passar só essa imagem última. E aí vocês vão me falar se vocês estão conseguindo ver ou não a imagem, tá? E aí você me responde, viu, Érica? Só um minutinho, Ok, professora. só um momento. Verifica para mim se você consegue ver a imagem. Só um minutinho, tá, pessoal? Deu certo? Eu consigo ver, mas os alunos não conseguem ver. Eles não conseguem? Então, como que a gente pode fazer? Só um minutinho. Eles não conseguiram ver em momento nenhum? Responderam que não, professora. É porque que eu estou fazendo o que geralmente a gente faz, que é alternar, né? E aí eu coloquei. Então você consegue ver e eles não. E tá aqui, você está apresentando para todos. Só um momento. Élica, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar a apresentação e a gente disponibiliza para eles os slides, tá? Perfeito, professora. Aí, se você puder colocar também, aí eu disponibilizo lá na sala. Vamos lá. Gente, então, o que eu estava falando para vocês? Primeiro, eu até já tinha gravado sobre essa diferença de desejos e necessidades. Então, quando a gente fala de necessidades, eu coloquei a imagem, depois eu vou disponibilizar para vocês. Nós temos o seguinte: mesmo que nós tenhamos em casa um guarda-roupa cheio de roupas, que mate a nossa necessidade, né? Que a gente não pode sair para a rua nu. Por outro lado, a gente não quer somente aquelas roupas que estão no nosso guarda-roupa. Nós temos o quê? A necessidade, ela foi evoluída. Oi? Professora, licença, agora apareceu. Apareceu? Ah, então. Apareceu. Tá aparecendo ainda, né? Nem vou mexer. Então, o que acontece? A nossa necessidade, ela é uma necessidade evoluída. Se a gente for pegar o conceito de Santos, a gente vai perceber isso, que a necessidade, ela vai evoluindo. E essa evolução, ela depende de pessoas, entendeu?
depende de situação financeira das pessoas também. Cada um tem uma necessidade, que isso é do ser humano. E aí, o que a gente tem que entender? Por um lado, eu tenho, né, igual eu falei, o guarda-roupa lotado de roupas, que mata a minha necessidade. Por outro lado, eu tenho o quê? Eu tenho o desejo de ter roupas da Chanel, eu tenho o desejo de ter roupas de uma grife famosa, né? Eu tenho desejos de ter uma maior quantidade de roupas, às vezes a gente nem usa, mas a gente quer. Então, esses são os desejos. Eu até coloquei também, quando eu expliquei sobre necessidades e desejos, que nós temos uma necessidade de deslocar de um local para o outro. E muitas vezes, hoje, nós evoluímos a nossa necessidade. Não basta deslocarmos de um local para outro. Além disso, nós queremos o quê? Não basta a gente deslocar. Eu até coloquei de Belo Horizonte de São Paulo para o Rio de Janeiro. A gente não quer só isso, a gente quer deslocar no menor tempo possível. E aí, como que a gente faz isso, né? Antigamente, as pessoas não tinha nem carro. As pessoas às vezes demoravam 1 mês, 2 meses para fazer esse deslocamento. Hoje nós conseguimos fazer de carro, eu até coloquei o exemplo lá, mais ou menos em 5 horas. Então eu tenho uma necessidade de deslocar para Belo Horizonte, de São Paulo para o Rio, só que eu tenho uma necessidade de deslocar no menor tempo possível. E aí isso já é o quê? É uma necessidade evoluída. E a gente fala o quê? Dos desejos que são criados, né, a partir dessas necessidades. Hoje se tem que você consegue ir de São Paulo até o Rio de Janeiro de avião com menos de 1 hora, 56 minutos. E ainda tem a possibilidade das cápsulas, que é a Hyperloop, né? Que é o desejo de todo mundo, gastar o quê? 25 minutos de São Paulo até o Rio de Janeiro. Então, seria num tempo muito menor. Então, é o quê? É uma necessidade que ela vai evoluindo, né? Daqui uns dias a gente quer, quando a Hyperloop já estiver concretizado aqui no Brasil, a gente vai querer fazer em um tempo menor ainda do que 25 minutos. Então, são os desejos que são criados, tá? A necessidade, ela existe, mas o desejo, ele é criado através do quê? Da criação de produtos e serviços que vão atender essas necessidades. Eu vou continuar aqui a apresentação e aí a gente vai para outro tema. Aqui, então nós falamos de necessidades e desejos. Quando a gente fala de necessidades e desejos, a gente tem também a questão das demandas, né? Então, o que seria essa demanda? A demanda é quando os desejos, eles podem ser comprados, entendeu? Então, não adianta, vocês lembram que eu falei? Não adianta nada a empresa oferecer um produto ou um serviço se aquele produto ou serviço não é demandado pelos consumidores, pelos clientes. Então, o produto ou serviço, ele só se torna uma demanda quando as pessoas, elas têm o quê? Desejos de comprar, né? Realmente aqueles produtos ou serviços. Aí tem outro conceito também que fala que demanda é a disposição de comprar determinada mercadoria ou serviço por parte dos clientes, que aí fecha o que eu falei. Então, a gente tem que entender o que seria demanda, tá? Demanda é eu querer comprar aquele produto ou serviço e eu ter condições de comprar aquele produto ou serviço. Aí entra a questão, o produto ele é ofertado com qualidade, o produto ele atende às necessidades e os desejos, né, dos clientes, o preço, ele é o preço compatível com aquele produto ou serviço que é ofertado. Então, isso tudo é verificado quando a gente pensa em demanda. Outro conceito que a gente tem é a questão de bens. Lá no caderno didático de vocês, tem lá o conceito de produtos. O que a gente tem que pensar? Quando a gente fala de produtos e serviços são bens. Tem um autor do marketing que ele fala o seguinte, que toda vez que a gente pensar em bens, a gente está falando ou de produtos ou serviços. E o que vai diferenciar, né, esses bens? O que vai diferenciar os bens é a tangibilidade ou não desses bens. Então, eu vou falar primeiro o conceito de bens, que envolve aquilo que possa ser oferecido ao mercado
para satisfazer as necessidades ou os desejos dos clientes. Então, bens, né, é tudo aquilo que possa ser oferecido para atender essas necessidades ou desejos, tá? É tudo aquilo que é demandado pelos clientes, seriam os bens. E aí, como que a gente pode diferenciar? Eu tenho bens que são tangíveis e eu tenho bens que são intangíveis. Tangibilidade, quando a gente fala de tangibilidade, é algo concreto que você pode pegar, que você vê. Então, toda vez que eu falar de um bem tangível, eu vou estar falando de um produto. Um produto, qualquer tipo de produto, mas um produto que eu possa ver, que eu possa tocar. Quando eu falar de bens intangíveis, eu vou estar falando de serviços, a prestação de serviços. É um tipo de bens e é um bem intangível. Então, esse profissional operador de marketing, o que ele vai entregar para o cliente final? Ele vai entregar um bem intangível, porque ele vai entregar um serviço. O bem tangível será o que? O produto que o cliente vai comprar na loja. E o bem intangível é esse serviço. E aí é a questão do profissional agregar valor a esse serviço, né? Porque ele é intangível, ele não vai conseguir tocar, mas ele vai conseguir perceber através de alguns aspectos, como eu já falei, questão de limpeza do ambiente, a questão de como que esse profissional ele vai se comportar, a questão dele mostrar que tem conhecimento em relação àqueles produtos que são ofertados pela loja que ele trabalha. Então, tudo isso vai implicar numa boa avaliação do atendimento, que seria o quê? O serviço, esse bem intangível. Outra coisa que, quando a gente fala, eu vou voltar aqui com a tela, é o seguinte. Aqui, eu até coloquei para dar exemplos, né? Eu tenho lá o bem tangível, um celular, um computador, são produtos que a gente consegue pegar, tocar. E o bem intangível é um serviço. Então, quando a gente vai a um salão de beleza e arruma o cabelo, a gente não consegue tocar naquela prestação de serviços, né, que é ofertado para a gente. A gente só consegue ver o resultado final. E como que a gente identifica se um salão ele é de qualidade ou não? É pela aparência, pelos aspectos tangíveis que tem no salão, que seria a cadeira, o espelho, né, o comportamento desse profissional que vai nos atender. Então, todos esses aspectos é que vai mostrar uma certa confiança ou não em relação àquele atendimento. Mas o serviço em si, né, o serviço ofertado no salão de cabeleireiro, seria o que? Um produto intangível, tá? Um bem intangível que a gente fala. Aqui, eu vou parar essa parte, para depois a gente voltar para os 4 P's do marketing. E aí, eu vou abrir aqui. Élica, tem alguma pergunta? Sim, professora, tem. Vou ler aqui a pergunta da aluna Luana Loyola. Como consigo diferenciar marketing e marketing pessoal? Vou responder. Luana, né? Então, Luana, é muito interessante a sua pergunta. Quando eu estudava, era até interessante que uma professora, ela falava o seguinte, que marketing é marketing. E aí a gente trabalha marketing pessoal, marketing de serviços, marketing de produtos. Só que se a gente for olhar o conceito, é marketing. Se eu falo, lá no caderno didático ainda são feitas algumas comparações. Então, se eu falo assim, a marketing pessoal, aí tem até a comparação em relação aos 4 P's. Então, se eu falo marketing pessoal, se eu pensar, se eu fosse me comparar como um produto, eu iria o quê? Eu iria investir na minha aparência física, né? Na minha aparência em relação ao modo de vestir, a questão da higiene pessoal, que é extremamente importante. Quando a gente fala de aparência, gente, não é eu comprar uma roupa de marca caríssima. Quando a gente fala de aparência, é a questão da limpeza, da higiene com as mãos, do cuidado com o cabelo, né? Uma maquiagem mais discreta. Então, tudo isso. Eu poderia falar que a minha embalagem, né? Se eu fosse olhar como produto, faria parte desse produto, dessa embalagem, dentro do marketing pessoal, marketing profissional, que a gente faz essa diferença.
Meu produto também, eu tenho que ter conteúdo, eu tenho que ter conhecimento na área que eu vou atuar, eu tenho que mostrar confiança, credibilidade, né? Que aí entra na questão do padrão de qualidade. Se eu fosse pensar os 4 P's dentro da distinção do marketing, o marketing profissional pessoal, promoção, como que eu posso promover a minha pessoa dentro desse marketing profissional, desse marketing pessoal? Através da fala, através do conhecimento, em eu ir a locais em que profissionais da minha área estejam reunidos, são feiras, né? No caso do professor, participar de eventos, seminários, de palestras, de congresso. No caso do operador de caixa, fazer cursos na área, né, específica, cursos de atendimento ao cliente. Então, é uma forma de você promover você enquanto pessoa profissionalmente olhando o lado do marketing. Se a gente fosse olhar a questão de preço, o produto, totalmente calculado o preço para um determinado produto. Nós, enquanto profissionais, também existe o quê? Um valor do nosso trabalho. E esse valor do nosso trabalho, porque nós vamos prestar o quê? Serviços. Ele é calculado em cima da nossa qualificação, das nossas experiências. Então, eu poderia olhar por esse lado. Tem, então, preço, né, promoção e a questão do produto. E tem a praça, que dentro do marketing a gente fala de praça, mas é no sentido mais amplo, que é de distribuição, de você estar em vários locais, que é a mesma coisa. No caso do marketing profissional, seria bem parecido com a parte da promoção, que é você se promover através de cursos, através de estar em locais, né, que tenham pessoas da sua área. Então, assim, a gente trabalha todas as estratégias, todas as ferramentas do marketing, a gente consegue trabalhar também para o marketing pessoal, para o marketing profissional. Então, todas as estratégias, e é tão interessante que quando a gente pensa no marketing e a gente fala assim, é só produto, só divulgação, só promoção e tudo, não, a gente leva isso para a vida pessoal da gente, para a vida profissional da gente. Então, eu posso olhar, eu vou dar o exemplo para vocês depois, dentro daqueles atributos que tem nos 4P's do marketing, que é o produto, preço, praça e promoção, todas aquelas estratégias relacionadas ao produto ou ao serviço, a gente pode utilizar relacionada também ao nosso perfil, a nós enquanto profissionais, enquanto pessoas. E também tem a questão da segmentação de mercado, que é um ponto que eu vou trabalhar com vocês. Por quê? Todas essas estratégias, elas têm que ser direcionadas para um público-alvo. De nada adianta, igual eu falei assim, eu sou professora, eu vou participar de congressos, de seminários, de eventos da área da educação. Você, enquanto profissional operador de caixa, você precisa participar de quais são os eventos que são direcionados para sua área. Não que você não vá participar de outras áreas, mas você tem que segmentar, você tem que delimitar o que vai agregar valor para você enquanto profissional. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Criar estratégias, tá? O marketing é o tempo todo estratégias. E aí a gente tem que ter esse cuidado na hora que a gente for definir quais são as estratégias para a nossa vida, enquanto pessoa, enquanto profissional. Tem mais alguma pergunta, Érica? Não sei se eu respondi. Sim, professora, tem mais uma pergunta. Do aluno Samuel Vieira. O marketing pessoal é como se eu mesmo fosse o produto, como se eu fosse a imagem da empresa, né? Isso, é isso mesmo. Se você estender, porque eu posso falar assim, o marketing pessoal, eu enquanto pessoa, eu posso desenvolver meu marketing pessoal nas minhas relações sociais, em casa, com colegas, com amigos, na igreja, mas aí eu amplio isso, eu tenho marketing profissional. E quando eu falo dentro da empresa, é como se eu fosse um produto, né? Por quê? Porque eu vou agregar valor para a empresa. Então, as estratégias que são utilizadas para agregar valor àquele serviço que é ofertado pela empresa, para o consumidor, eu também preciso
atrair essas ações, agregar esses valores à minha pessoa. Por isso que as empresas, quando elas querem melhorar o atendimento, por exemplo, elas não investem somente na estrutura física da loja, né, da empresa. Elas investem também nos profissionais. Por quê? Elas querem agregar valor de atendimento e incluir funcionário também. Certíssimo, viu? Tem mais alguma questão? Sim, mais uma. Aluna Luana Loyola. O marketing e o marketing pessoal pode usar os 4Ps? Ô, Luana, eu acho que eu já até te respondi. Pode sim. Né? Eu até fui respondendo, utilizando os 4Ps para produto, no caso da gestão do marketing pessoal. Pode utilizar sim. E a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Eli, que a gente vai parar um pouquinho para eu poder continuar, por causa tem a questão do tempo. Eu não sei se depois a gente vai ter um tempinho extra, mas eu preciso falar com ele sobre o ciclo de vida do produto. Aí depois a gente volta nas perguntas. Mas tá certíssimo, viu, Luana? Viviane, seu áudio não está saindo. Agora tá saindo, né? Ok, Dá para agora todo mundo. estamos te ouvindo. Tá? Então tá, gente. É o seguinte, quando a gente fala de composto de marketing, que são os 4Ps, composto de marketing, composto mercadológico, 4Ps é a mesma coisa, só muda a nomenclatura, tá? Então, seria o quê? Produto, preço, promoção e praça. Então, toda vez que a gente falar dos 4Ps, né, composto mercadológico, a gente vai estar pensando nessa linha, produto, preço, promoção e praça. Aí é aquele exemplo que eu passei para vocês, a gente consegue pegar esses 4Ps e levar para a vida da gente, tanto a vida pessoal quanto a vida profissional. Então, eu tenho lá produto. Toda vez que eu falar de produto, eu vou falar de quê? Variedade de produto, diversificação de produtos. Qualidade, qual é a qualidade do produto? O produto, ele, né, antes se preocupava em produzir, depois na qualidade dos produtos. Hoje, um produto não basta somente ele ter qualidade, tá? Ele precisa atender muito mais do que isso. Por quê? Todas as empresas oferecem produtos de qualidade. Qual que vai ser o diferencial de cada empresa? É isso que vai tornar uma empresa bem-sucedida ou não. A questão do design do produto, ele é extremamente importante. Características do produto, né? Tem que ficar bem explicado isso.
Nome, a marca. Gente, quando a gente fala de marca, é extremamente importante, porque dependendo do produto, o que acontece? Um produto que ele é fabricado aqui no Brasil, que ele é desenvolvido aqui no Brasil, quando a gente vai exportar esse produto para outro país, ao traduzir o nome, a marca do produto, deve-se ter maior atenção, porque pode ser que em outro país, aquele nome, aquela marca, seja até uma ofensa em outro país. Então, é um cuidado que as empresas têm que ter, tá? A gente tem vários casos, eu vou depois ilustrar alguns casos para vocês lá na sala, para vocês terem uma ideia do tanto que isso cria confusão. Só para vocês terem, tem uma escovinha de alisar o cabelo que aqui no Brasil tinha um nome, e lá na Alemanha, quando foram traduzir, tinha o significado de estrume. Então, como que você vai passar estrume no cabelo? Então, são coisas que não tem nada a ver. Então, tem que ter esse cuidado em relação aos nomes, até mesmo em relação ao nome nosso, né? Os pais têm que ter muito cuidado na hora que vão registrar a gente. Aqui, só um minutinho. Então, aqui desses 4 P's tem a questão do preço, né? A gente tem um preço nominal, tá? Quando a gente trabalha preço, tem o valor, né? Só que a gente tem também um valor que é um valor que vai além desse valor monetário, tá? Que é um valor do produto, que é o que a empresa conseguiu, através do marketing, fazer com que houvesse uma diferenciação de preço de um produto. Por isso que muitas vezes a gente pega 2 produtos que são iguais e que, em função da marca, um produto ele custa 10 vezes mais do que o outro. Por causa de quê? Por causa dos atributos que foram agregados a esse produto em função do trabalho de marketing, em função das estratégias da marca. Outra questão que a gente viu, a questão de promoção, que é o peixe de promoção. Quando a gente fala de promoção, eu até dei uns exemplos de marketing direto, né? Promoção de vendas, propaganda, força de venda e relações públicas. Quando a gente fala de promoção, gente, o que a gente mais vê, e assim, de forma mais sutil, é o merchandise que a gente vê em filmes, em cenas de novela, em que os atores, eles fazem alguns comentários em relação a roupas, marcas de sapatos, de roupas, às vezes uma sacolinha do Boticário, que a gente, né, visualiza isso. Então, são formas de merchandise que está dentro de promoção. Quando a gente fala dentro do marketing, promoção não é eu pegar um produto e colocar o preço dele a R$ 10, um produto que custa 100 e eu colocar a R$ 10. Promoção é você promover o produto, é você colocar aquele produto em evidência, tá? Através de propagandas, através de publicidade. E aí, quando a gente fala de publicidade, é você atrelar a marca a outra marca. O McDonald's, ele faz muito isso quando ele comemora o dia Mac Feliz, né, que é no mês de agosto. Então, ele está fazendo o quê? Relações públicas, porque naquele dia ele pega toda a renda dele, né? Ele tira os custos de produção e o que seria lucro ele doa para uma empresa, e aí ele comprou a causa, que foi a questão do câncer, tá? Então, são formas de relações públicas. E a praça, quando a gente fala de praça, gente, são canais de distribuição. E hoje nós temos várias formas de canais de distribuição. No Fórum 2, eu até coloquei o exemplo 3 produtos para vocês identificarem esses 4 P's. Eu coloquei lá um desenho, uma imagem de um perfume do Boticário. Por que eu coloquei? Quando a gente pensa praça, é a forma de distribuição de se chegar esse produto até o consumidor final. O Boticário e a Natura também tem 3 formas de praça. Por exemplo, você pode fazer uma compra de produtos do Boticário através do site
da Natura também, você pode fazer através do site. Você tem a loja física, que é onde você pode comprar os produtos do Boticário, da Natura. Tem a loja física da Natura. Em algumas cidades menores não, mas nas capitais tem sim as lojas da Natura no shopping center, tá? Principalmente nos grandes, né? Nos maiores. E tem também uma forma de praça, que é uma forma de distribuição, o porta em porta que a gente fala, que seria a compra através da revistinha da Natura, do Boticário. Então, eu teria 3 formas de chegar esse produto até o consumidor final, tá? Então, isso seria uma praça. E aí, a gente tem várias formas de praça. Quando você chega em um determinado local e você faz seu autoatendimento, por exemplo, vai comprar uma latinha de Coca-Cola numa máquina. Ali é uma praça, é uma forma de distribuição daquele produto. E aí você faz a sua própria compra, né? Tem um autoatendimento, tá? Essa parte aqui, eu vou abrir aqui para ver se tem alguma dúvida e também para a gente poder... Eu vou abrir aqui um pouquinho para ver se tem alguma dúvida e aí a gente vai pensar também a questão do tempo. Como que está nosso tempo? Tem algum questionamento, Élica, em relação aos 4 Ps? Professora, tem alguns questionamentos em relação à atividade avaliativa. Você quer comentar agora ou ao final? Seu áudio não saiu, professora. Eu vou comentar ao final, e aí eu só vou explicar para eles sobre o ciclo de vida do produto, porque é onde que eles têm mais dúvidas, e aí eu comento sobre a atividade. Agora, em relação ao tempo, nós temos mais uns 10 minutos? Ou uns 5 minutos? Já estamos terminando o tempo. Já, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar, eu até trouxe para passar para eles, mas aí depois eu volto. O que acontece aqui? Em relação à atividade, eu percebi que tiveram muitas dúvidas. Todo mundo, você está me ouvindo, né, Élica? Sim, estou, professora. Tá? Então, essa atividade avaliativa, eu dividi em 3 tópicos. Como que vocês podem fazer essa atividade? Vocês podem, quem quiser construir um texto e disponibilizar o texto, pode ser, mas quem quiser trabalhar também por temáticas, que são 3 temas diferentes, pode também, tá? A forma de construir o texto não tem problema. No primeiro tema, né, a primeira temática a ser trabalhada nessa atividade é a questão do marketing pessoal. Aí eu até coloquei, né, após a leitura do caderno didático, páginas 17, 18 e 19, descreva quais habilidades, conhecimentos e atitudes consegue identificar em você e quais você acredita ser necessárias para o desenvolvimento do seu marketing pessoal. Quando a gente fala de habilidades, conhecimentos e atitudes, aí entra a questão conhecimento, é o conhecimento técnico, teórico, sobre dentro da profissão, por exemplo, operador de caixa, quais os seus conhecimentos que você precisa ter? Você precisa ter conhecimento de cálculo, você precisa saber calcular. Então, outro conhecimento, você precisa saber se expressar. Outro conhecimento, você precisa saber ler. Então, assim, conhecimentos que são conhecimentos teóricos, né? Habilidade. Se eu falar de habilidade, quais são as habilidades dentro do profissional operador de caixa? Eu poderia falar que são habilidades de relacionamento com as pessoas, habilidade em fazer um embrulho, né? Um presente. Então, eu tenho lá um presente e a pessoa pede que você faça o embrulho. Então, você tem que ter essa habilidade de fazer esse embrulho. Você tem que ter uma habilidade em saber qual é o momento ideal para você fazer um comentário com o cliente, para você saber responder um cliente, né? E como fazer isso. Atitude é o fazer. Como que você vai fazer, né? Qual que é a minha atitude? Eu
sou operadora de caixa, eu estou lá, e aí o cliente deixa um produto cair no chão. Eu tenho que ter a atitude de pegar aquele produto, se estiver ali fácil, eu tenho que ter uma iniciativa de fazer as coisas. Então, você, dentro do seu marketing pessoal, se você for analisar quais são suas habilidades, quais são os seus conhecimentos e quais são suas atitudes, e aí você vai escrever isso, né? E apresentar para a gente, tá? Você vai colocar quais são os pontos favoráveis que você tem. Se eu for colocar dentro do meu marketing pessoal, eu não vou colocar as críticas, porque nesse momento aqui é o que realmente eu sei fazer, entendeu? Eu vou apontar minhas habilidades, meus conhecimentos e atitudes, né? Eu tenho conhecimento de leitura, eu tenho conhecimento de cálculo. Então, quais são os meus conhecimentos? Esse seria o primeiro tema. O segundo tema é composto de marketing, que são os 4 P's. Eu pedi que fizesse o quê? Conceitue e explique os 4 P's do marketing. Aí tem preço, praça, produto e promoção. No caderno didático de vocês tem a aplicação desses conceitos. Esses conceitos vocês podem pegar na internet, tá? Eu posso disponibilizar o material para vocês também que tem os conceitos, o que seria, né, cada P desse, tá? E os exemplos, vocês podem pegar diversos exemplos. Tem no caderno didático, mas eu acho que não é interessante pegar pelo caderno didático. Vocês podem pegar em cima dessa parte que eu falei aqui com vocês, pegar um produto, olhar quais são os atributos do produto, né? Quais são, o que agrega o valor ao produto, ver dentro de preço o que você pode exemplificar dentro de preço, desconto, concessão, crédito, isso tudo é dentro de preço. Promoção, eu já falei, né? Também a questão de você promover um produto. Só para vocês terem uma ideia, a feira que tem em Montes Claros, feira agropecuária, né? É uma forma de as empresas irem a mostrar, promover o produto delas, tá? A Fenix é uma forma das empresas promoverem o produto que elas têm também. Então, vocês podem acrescentar. E a praça são as formas de distribuição que eu falei, né? No caso da Natura, do Boticário. Aí aqui, a questão do ciclo de vida de produtos e serviços, que é o que as pessoas mais apresentaram dúvidas. O que eu vou fazer aqui? Quando a gente fala de ciclo de vida de produto ou serviço, eu pedi que vocês identificassem um serviço, ou pode ser um produto também, eu não coloquei um produto ali, mas quem tiver com dificuldade, pode ser um produto também. É um produto ou um serviço que desapareceu do mercado, então que não existe mais. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar o ciclo de vida desse produto ou serviço, lembrando que no ciclo de vida, você tem uma fase de introdução, que é quando esse produto ele é lançado no mercado. Depois você tem uma fase de crescimento, que é quando as vendas aumentam, né, em relação a esse produto ou serviço. Uma fase de maturidade, que é quando aquele produto ou serviço ele já passou pela fase em que a empresa gasta, né? Tem uma fase que a empresa gasta muito para promover esse produto, então já passou dessa fase, mas ela é um produto ou um serviço que rende muito lucro para a empresa. A fase de saturação é uma fase em que aquele mesmo produto é ofertado por outras empresas. Então, tem várias empresas que ofertam o mesmo produto, você tem várias marcas, e aí aquele produto fica um pouco saturado no mercado. E o declínio é quando a empresa ela percebe que ela tem que retirar aquele produto do mercado, porque aquele produto ali, ele já não, ele está gerando prejuízo para a empresa. Então, eu queria que vocês fizessem isso. Eu até verifiquei no fórum, tira dúvidas, eu não me lembro o nome de quem, mas a pessoa colocou o questionamento, e aí foi colocado alguns exemplos de serviços que não existem mais, né? Por exemplo, serviço de telefonia, telefonista. Hoje tem o PABX eletrônico, né? Toda a questão da tecnologia, que quando você liga para a empresa, automaticamente já encaminha para o ramal. Então, você faz seu atendimento. Ao clicar, ao direcionar onde você quer falar. Então, existem alguns serviços que eles foram desaparecendo em função da tecnologia, em função
de outras necessidades, né, evoluídas, então foram desaparecendo, assim como produtos que já não existem mais no mercado, tá? Só para vocês terem uma ideia, há muitos anos atrás, a Colgate, ela começou a produzir lasanha. Aí você imagina Colgate produzindo lasanha. Foi um produto que ele nem teve a fase de maturação, que a gente fala de maturidade. Por quê? Logo, imediatamente, eles tiveram que retirar do mercado, porque as pessoas associavam o alimento ao creme dental. Então, foram produtos que as pessoas não aceitaram. Então, foi retirado do mercado. E aí, só para a gente poder finalizar, eu coloquei até uns exemplos aqui para a gente poder falar. O que vocês têm que ter em mente? Quando a gente fala de lançamento, eu tenho aqui o retorno de investimento, o ciclo de vida de um produto. Eu tenho o retorno de investimento e tenho o tempo. O tempo que aquele produto fica no mercado. Se eu pegasse uma empresa de laticínios, por exemplo, eu poderia falar que o leite integral, ele está numa fase de maturidade. Por quê? Ele é um produto que ele tem um grande retorno de investimento para a empresa, tá? E a empresa, porque também que a empresa ela gasta menos, ela não precisa ficar divulgando o tempo todo o leite, né? Então ele já está numa fase de maturidade. E é um produto que pode ser que acabe, a gente não sabe futuramente, mas pode ser que ele fique aí muitos anos ainda nessa fase de maturidade, tá? Em relação ao declínio, são, né, como eu falei, são produtos que tendem a desaparecer do mercado. E o que é importante também a gente entender, quando você lança um produto, a empresa ela tem muitos gastos com propaganda, divulgação do produto. E aí, nessa fase aqui, o retorno do produto, o retorno financeiro é pouquíssimo para a empresa, porque a empresa gasta muito com divulgação. A partir do momento que esse produto ele começa a ser reconhecido no mercado, ele começa a trazer o quê? Investimento, retorno para a empresa, tá? Então, ele começa a trazer retornos financeiros para a empresa. Então, essa fase de crescimento aqui. E aí tem a fase da maturidade e declínio. Se eu falasse do pão, dentro de uma padaria, o pão, ele está nessa fase de maturidade, tá? E aí, por exemplo, se eu fosse lançar um doce, um bolo específico, eu faria o lançamento. Nessa fase de lançamento, a empresa tem muitos gastos, por exemplo, um pão, um bolo. Geralmente eles fazem a parte de degustação. Então, para a pessoa conhecer aquele produto, a empresa ela está gastando, ela está deixando disponível para as pessoas degustarem. Quando as pessoas já conhecem aquele bolo específico, entra na fase de crescimento, né? Aí tem a parte da maturidade. Se for um bolo que as pessoas gostaram, que o preço é um preço compatível, essa fase de maturidade ela dura muito tempo. Se não, se for um bolo também meio enjoativo, a tendência é que entre em declínio, que a padaria pare de fabricar aquele bolo. Então, deu para entender essa parte? Tem dúvidas? Muitas, né? Você quer fazer alguma colocação, Érica? Porque aí eu esclareço a dúvida que o aluno tiver e a gente encerra. E depois a gente continua lá no chat, no fórum, tá? De tira dúvidas. Aí vocês mandam as dúvidas, eu vou dar uma olhada e vou respondendo para vocês. Professora, a maioria das dúvidas era sobre o ciclo de vida e pedindo exemplos, que foi exatamente o que você acabou de fazer. Eu perguntei para eles aqui se já sanou todas as dúvidas. O professor está sem áudio novamente. Então, a gente vai aguardar um pouquinho, então, porque aí a gente encerra, pode ser? Tem mais alguma dúvida?
Pelo que eles colocaram aqui, sanou as dúvidas. Mas aí, qualquer forma, eles podem estar postando também no Tira Dúvidas, por causa do horário também, que já ultrapassou. Sim. Então tá, pessoal, muito obrigada, tá? Eu estou à disposição de vocês. Se vocês tiverem dúvida, podem postar lá no Fórum Tira Dúvidas, porque aí todos os dias eu vou ler e vou ajudar a sanar essas dúvidas de vocês, tá bom? Eu estou à disposição de vocês. Vou disponibilizar mais 2 videoaulas, tá? E um grande abraço a todos. Estudem, tá? Trabalhem em o marketing profissional, o marketing pessoal de vocês, porque isso fará toda a diferença. Tá bom? Um grande abraço para vocês. E muito obrigada, viu, Érica, por você ter mediado esse webinário. Disponha, professora. Agradeço e agradeço a presença de todos os nossos alunos.